Refresque a memória com Leandro e Amin e tire do fundo do baú seu melhor time de botão. Agora, na Central 3. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras no ator da partida. Olá, amigos Central 3, eu sou Leandro Amin, este é mais um programa Meu Time de Botão. Um programa Meu Time de Botão hoje vestido de verde, um programa que vai lembrar uma das mais fabulosas equipes do futebol brasileiro, mas infelizmente uma das equipes também mais breves. Um time que foi montado a muito custo, depois de um ano traumático de um time que era bicampeão paulista, bicampeão brasileiro. Esse time é o Palmeiras, que em 93 e 94 fez muito sucesso, e em 95 abriu mão do Campeonato Brasileiro quando viu que estava longe da conquista, após um primeiro turno onde chegou perto de se classificar para as semifinais e não conseguiu, e trouxe novos jogadores, montou uma nova equipe. Era um time que tinha muito forte o dinheiro da Parmalat, e aí trouxe o Djalminha, trouxe o Luizão, trouxe de volta alguns outros nomes importantes para a história do time, e eu vou falar com um desses jogadores, mais especificamente com o goleiro daquele time, um goleiro de larga história dentro do Palmeiras, o Veloso. Tudo bem, Veloso? Tudo bem, Leandro. Prazer falar com você. Veloso, já vou direto ao ponto. Foi o maior time que você já jogou? Olha, foi, viu? Muitas pessoas me fazem essa pergunta, mas realmente não há como negar, né, que aquela equipe era uma equipe fantástica, né? A forma como jogava, que o Vanderlei conseguiu montar a equipe com muita velocidade, uma equipe que marcava forte e fez história no Campeonato Paulista, né? Então, realmente, eu tenho muitas boas lembranças, né, daquela época, daquele time especificamente. Aquele time que tinha Veloso no gol, Cafu, Sandro Blum, Kleber e Júnior. Júnior que fez 9 gols no Campeonato Paulista. O meio de campo tinha Amaral, Flávio Conceição, 2 volantes de bastante pegada. Flávio Conceição também sabia armar muito bem. Os 2 armadores eram Djalminha e Rivaldo, acho que dispensa comentários. E o ataque, Miller, o Garçom e Luizão, o artilheiro da competição, fez 22 gols. O Palmeiras, que foi campeão paulista, fez mais de 100 gols em um só campeonato, pela primeira vez desde a época do amadorismo. Veloso, colocando esse time numa lousa, num estrelão, numa planilha, assim, pra gente esparramar os jogadores nas suas posições, qual que era o segredo desse time? Qual que era a principal peça de toda essa engrenagem? Você consegue destacar alguma? Eu acho que o meio-campo, o setor de armação, né? Você tem o setor de armação com Rivaldo e Djalminha, realmente não é qualquer time, né? Acho que consegue juntar esses 2 jogadores. O Rivaldo com uma função tática ainda muito importante, que voltava para recompor aquele lado esquerdo ali, nos ajudar. E o Djalminha, o grande maestro ali daquele meio-campo, né? E tinha ainda o Miller e o Luizão na frente. O Miller, um jogador que estava numa fase exuberante, né? Um jogador que deixou o Luizão muita vontade para fazer muitos gols, né? Então, eu acho que esse setor, principalmente o Djalminha ali no meio, que era o diferencial da equipe. Pois é, o Palmeiras que começou a campanha vencendo a Ferroviária por 6-1, depois o Novo Horizontino por 7-0, na terceira rodada 3-0 no Mojimirim. Então, em 3 rodadas, o Palmeiras já estava perto dos 20 gols, já tinha mais de 15 gols acumulados. Era realmente uma coisa assombrosa, principalmente porque o ano de 95 tinha terminado meio que num clima de ressaca para aquela equipe do Palmeiras. Agora, Veloso, você estava no Palmeiras de 94, de 2 anos antes, campeão brasileiro, inclusive fez uma atuação gigantesca na decisão no último jogo no Pacaembu contra o Corinthians. Fala pra mim se o Luxemburgo daquele time de 94 era muito diferente do Luxemburgo que você viu em 96. Quais eram as diferenças da liderança de um título para o outro título? Não, na verdade o Luxemburgo era a mesma pessoa, o mesmo líder, o mesmo comandante, né? Mudou muito, mas até por ser 2 campeonatos muito próximos, né? O que ele mudou realmente foi a forma da equipe jogar, né? De 94 para 96, com jogadores com características completamente diferentes, né? Um time muito mais rápido, muito mais
agressivo, né? Agredia mais o adversário. Então, uma equipe muito mais objetiva até do que a de 94. Apesar de 94 ser uma grande equipe também, existe muita comparação, né? Perguntando qual equipe era melhor. Mas a de 96 eu acho que era diferente por isso. Ela era mais objetiva, mais agressiva, mais rápida para definir os lances. Enquanto a de 94 conseguia cadenciar mais o jogo pela qualidade dos seus jogadores também. Quem eram os seus reservas e quem era o preparador de goleiros naquela época, Veloso? A reserva de 96 era o Marcos, né? O Marcos e o Sérgio, se eu não me engano. Eles revezavam ali, mas ficava mais o Marcos. E o treinador de goleiro, eu acho que era o Carlos Pracidelli. Se não me falha a memória, era o Carlos. E o seu Valdir também, que estava sempre muito próximo, ajudando, nos orientando. Mas era realmente um convívio muito bom também, isso era importante. Perfeito. Veloso, Sérgio, Marcos e o Pracidelli é um quarteto que, inclusive 3 anos depois, estavam juntos na conquista da Libertadores de 99, né? Agora eu queria saber, o Veloso, porque a gente teve uma polêmica. O Palmeiras fez uma grande campanha na Copa do Brasil também, era para ter vencido, pelo que mostrou até a final, ganhou de 8-0 do Sergipe, 5-0 do Atlético Mineiro, mas o Miller acabou não jogando a fase final. Aquilo tumultuou um pouco o elenco? É verdade, né? O Miller acabou assinando com o São Paulo um pouco antes. Realmente nos surpreendeu, a gente sentiu até um pouco traído, né, pela atitude do Miller. E também tivemos outros desfalques, né? O Rivaldo também, eu lembro que jogou machucado, o Flávio Conceição estava suspenso. Então nosso time estava muito desfigurado naquela final, que infelizmente nós acabamos perdendo. Agora, Veloso, o último jogo contra o Cruzeiro, o jogo que deu o título ao Cruzeiro dentro do Parque Antártico, com 2-1 de virada, eu acredito que tenha sido um jogo que exigiu muito da sua personalidade, porque você foi apontado como um dos culpados pelo gol que deu o título ao time de Minas Gerais. Eu queria que você puxasse na memória como foi a sua reação àquele momento, aquelas críticas, como que você passou a noite, como que você ergueu a cabeça, como que o grupo te recebeu depois daquilo. Na verdade, a gente tem que estar preparado, né? A coisa que a gente mais tenta evitar talvez é o maior pesadelo que pode acontecer na carreira de um atleta, e principalmente de um goleiro. Mas a gente tem que ter personalidade, tem que se reerguer, até porque o jogo não termina ali, né? Então, eu realmente me mantive concentrado no jogo o tempo todo. No final, é claro que vem uma decepção muito grande por você ter perdido um título e saber que você errou quando não poderia ter errado. Mas eu acho que a gente aprende, né, durante toda a carreira, que infelizmente isso pode vir a acontecer, né? E é claro que acabou acontecendo, mas eu continuei trabalhando da mesma forma. Eu acho que as cobranças passaram a ser até maiores, mas eu continuei trabalhando e acreditando no meu trabalho, e 2 anos depois o futebol me deu a oportunidade de decidir o mesmo título contra a mesma equipe e poder mudar a história dessa final. Pois é, e curiosamente a torcida do Cruzeiro, que naquela ocasião em 98 passou a culpar um goleiro, né? Como se houvesse uma falha do Paulo César no gol do Osés, que deu o título da Copa do Brasil, e posteriormente abriu os caminhos para que o Palmeiras no ano seguinte vencesse a Taça Libertadores da América, onde você, né, Veloso, acabou se contundindo no fim da primeira fase. Isso te magoa de alguma forma? Foi a contusão errada na hora errada? Na verdade, eu me machuquei no treino, né, na véspera do jogo contra o Corinthians. Acabei me machucando e não pude mais atuar naquela competição. Nem no Palmeiras mais eu voltei a atuar. Mas é claro que foi uma contusão que no momento errado, né? Estava uma campanha boa com o time bem, o Filipão armou muito bem aquela equipe, a gente tinha confiança de que poderíamos conquistar a Libertadores, né? Título inédito, né? Também para o Palmeiras. Mas infelizmente aconteceu aquela contusão. Aí o Marcos entrou e eu pude também no final da competição sair do Palmeiras, que era algo que eu já planejava, que já sentia que havia chegado o momento. Então, embora ela tenha me tirado da Libertadores também, acho que acabou
facilitando as coisas para que no final pudesse sair do Palmeiras. Pois é, e você foi jogar no Atlético Mineiro, bateu na trave, quase foi campeão brasileiro pela equipe mineira. E, bom, voltando para 3 anos antes, eu olho para esse time de 96 do Palmeiras e vejo algumas situações, né? É um time que tem alguns jogadores que gostam de um pouquinho mais de festa, de agitação, no caso um Djalminho, um Luizão. Tem um time com alguns jogadores muito religiosos, outros jogadores mais fechados. Você consegue traçar um perfil desse elenco? Ele convivia numa boa? Eu acho que esse foi um dos fatores positivos desse elenco também, né? Era um grupo muito amigo, apesar das suas diferenças, né? Fora do campo, mas era também uma equipe que era muito unida, muito amiga. Eu acho que não tinha grandes problemas de relacionamento internos. Isso favoreceu muito na nossa campanha também, eu não tenho dúvida disso. Eu lembro de algumas entrevistas até dizia isso, né? Para você contratar um grande grupo, você precisa, claro, ter conhecimento, ter um grande patrocinador e ter condições de ter alguém competente, né, para fazer as indicações certas. Mas para você ter um grupo amigo como o Palmeiras tinha, você tem que ter muita sorte, né? E o Palmeiras conseguiu tudo isso, né? Ter gente competente, ter um grande patrocinador, trazer grandes jogadores e eles se entenderem de uma maneira que tudo deu certo, né? Então eu acho que foi muita sorte também ter um grupo como aquele Palmeiras. O time do Palmeiras, quase no fim da campanha no Campeonato Paulista, numa vitória por 4-0 contra o Botafogo de Ribeirão Preto em casa, viu o Marcos jogar como titular pela primeira vez. O que você falou para ele? Você consegue lembrar como é que foi a preparação, a véspera desse jogo? Nós conversamos um pouco e eu já sabia que estava próximo à estreia dele. Eu era o capitão da equipe, estava com 2 cartões amarelos e fatalmente ele entraria. E nós até chegamos a ver alguns jogos e perceber que um jogo em casa contra um time do interior seria uma boa estreia para ele, né? Que é um momento de grande nervosismo, de grande ansiedade. E acabou dando certo. Foi jogar contra o Botafogo. Eu lembro que o Botafogo tinha o Paulo César, ainda que era o batedor oficial de pênalti. Eu fiz até um comentário com ele que saísse algum pênalti, a preferência do Paulo César era bater do lado direito dele. Isso tudo acabou acontecendo, né? O Marcos estreou, foi bem, saiu o pênalti, o Paulo César bateu no canto direito dele, ele defendeu, então deu tudo certo. Legal. Esse é o Veloso que nos conta sobre o Palmeiras de 1996, que ganhou o Campeonato Paulista, que era por pontos corridos, ganhou muito disparado, só teve uma derrota em toda a campanha e quase venceu a Copa do Brasil também, ficou em vice-campeão, mas que não teve sequência, né? O segundo semestre de 96 não teve o mesmo vigor, não foi a mesma equipe, algumas peças se perderam, outras foram vendidas e não tiveram uma reposição à altura. Você consegue imaginar por que isso aconteceu, Veloso? Bom, o Miller acabou acertando com outra equipe, o Flávio Conceição foi embora do país. Então eu acho que é coisas que não davam para serem evitadas, né? Então a equipe acabou sendo desmontada, né? E é muito difícil montar uma equipe como aquela. Foi uma pena que durou muito pouco, né? Foi apenas acho que 5 meses de convívio, de disputa juntos. Eu acho que era uma equipe que poderia trazer muito mais alegrias ao torcedor palmeirense, trazer muito mais conquistas, mas infelizmente não foi possível manter aquela equipe. Pra gente fechar, Veloso, eu vou me permitir fazer uma pergunta delicada para você. Você sente algum tipo de ingratidão da torcida do Palmeiras em relação a você? Não. Eu sempre fui respeitado pela torcida do Palmeiras. Eu sempre fui um ídolo para eles. Eu acho que eu tive alguns problemas foi com a diretoria do Palmeiras, não com o seu torcedor. Eu agradeço a tua entrevista, agradeço pelo papo. E, bom, parabéns por ter feito parte desse time e dessa história. Muito obrigado, eu agradeço. Realmente foi um período muito bom, tenho grandes recordações. E foi um prazer bater um papo com você aí para lembrar desse período que eu tenho muita saudade da minha carreira. Grande abraço. Valeu, Veloso, um grande abraço. O programa Meu Time de Botão volta daqui 2 semanas, relembrando mais uma grande equipe, mais um time que habita o imaginário e o estrelão de toda uma geração. Esse time do Palmeiras realmente merecia essa homenagem, porque foi um time magnífico, realmente, de fato.
a gente volta, então. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei. O programa estará sempre disponível em podcast para que tu ouças quando lhe der na telha. Um grande abraço. Tchau, tchau. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. O nosso alviverde